Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 1. Os SIGs, ou poderes, são alcançados pelo nascimento, meios químicos, o poder das palavras, mortificação ou concentração. Às vezes, um homem nasce com os SIDs ou poderes. Naturalmente, os obteve em sua encarnação anterior. Desta vez, ele nasceu, por assim dizer, para gozar seus frutos. Disse de Kapila, o grande pai da filosofia Sankhya, que ele nasceu um Siddha, que literalmente significa aquele que atingiu o sucesso. Os yogis afirmam que esses poderes também podem ser obtidos por meios químicos. Todos sabeis que a química originalmente começou com a alquimia. Os homens começaram a buscar a pedra filosofal e os elixires da vida e assim por diante. Na Índia havia uma seita chamada Rasayanas. De acordo com eles, as teorias sutis, o conhecimento, a espiritualidade e a religião eram muito bons, mas o corpo era o único instrumento pelo qual se poderia atingi-los. Se o corpo terminasse de vez em quando, levaria muito mais tempo para atingir o objetivo. Por exemplo, um homem deseja praticar yoga ou tornar-se espiritual. Antes que se tenha adiantado muito, ele morre. Toma então outro corpo e recomeça, e morre, e assim sucessivamente. Dessa forma, perde-se muito tempo em morrer e nascer. Se o corpo pudesse ser conservado forte e perfeito, de modo a libertar-se do nascimento e da morte, teríamos muito mais tempo para nos tornarmos espirituais. Assim, os Rasayanas diziam que primeiro devemos tornar o corpo bem forte. Afirmavam que este corpo pode ser feito imortal. Sua ideia era que se a mente produzia o corpo e se era verdade que cada mente é apenas um escape da energia infinita, não devia haver limite a que cada ponto de escape buscasse poder de fora. Portanto, por que seria impossível conservar nossos corpos vivos para sempre? Devemos fabricar todos os corpos que tivermos. Logo que este corpo morre, temos que produzir outro. Se pudermos fazê-lo, por que não aqui e agora, sem sair do corpo atual? A teoria é perfeitamente correta. Se é possível vivermos depois da morte e fabricarmos outros corpos, por que será impossível fazermos corpos aqui, sem dissolver inteiramente este corpo, apenas mudando-o continuamente? Também pensavam eles que no mercúrio e no enxofre jazia oculto um poder maravilhoso, por cujos determinados preparos um homem podia conservar o corpo vivo tanto tempo quanto quisesse. Outros acreditavam que certas drogas podiam trazer poderes, como voar através do ar. Muitos dos mais eficientes remédios dos dias atuais devemos-los aos Rasayanas, notavelmente o uso dos metais em medicina. Certas seitas de yogis afirmam que muitos dos seus principais instrutores estão, todavia, vivendo em seus velhos corpos. Patanjali, a grande autoridade de yoga, não nega isto. O poder das palavras. Há certas palavras sagradas, chamadas mantras, que, quando repetidas sob condições adequadas, podem produzir esses poderes extraordinários. Estamos vivendo no meio de uma massa de milagres dia e noite, de que não nos apercebemos. Não há limite ao poder do homem, o poder das palavras e o poder da mente. Mortificação. Encontrareis que cada religião prescreve tais disciplinas como mortificação e ascetismo.
Em assuntos como esses, os hindus sempre vão a extremos. Encontrareis homens com as mãos levantadas durante toda a vida, até que, afinal, elas secam e morrem. Homens em pé dia e noite, até que seus pés se incham. Se vivem, as pernas se tornam tão duras nessa posição que eles não conseguem mais fleti-las, mas têm de permanecer de pé pelo resto da vida. Certa vez, vi um homem que tinha as mãos levantadas dessa forma e perguntei-lhe como havia se sentido no início. Respondeu-me que havia sido uma tortura terrível, tamanha tortura que ele tinha que ir ao rio e atirar-se na água, o que aliviava a dor por algum tempo. Depois de um mês, já não sofria muito. Através de tais práticas, os poderes ou siddhis podem ser atingidos. Concentração. Esta é a yoga propriamente dita. É o principal tema dessa ciência e sua mais alta disciplina. As precedentes são apenas secundárias e não podemos, através delas, atingir a meta. O samadhi é o meio pelo qual podemos obter tudo, mental, moral e espiritual. 2. A mudança em outra espécie é efetuada pelo preenchimento da natureza. Patanjali adiantou a proposição que esses poderes surgem pelo nascimento, por meios químicos ou através de mortificação. Disse também que o corpo pode ser conservado vivo por qualquer espaço de tempo. Agora, ele continua e afirma qual a causa da mudança do corpo em outra espécie. Diz que isso é feito pelo preenchimento da natureza, o que explica no aforismo seguinte. 3. Atos bons e maus não são as causas diretas das transformações da natureza, mas atuam como destrutores de obstáculos à sua evolução, como o fazendeiro afasta os obstáculos ao curso da água, que então flui por sua própria natureza. A água para irrigar os campos já está no canal, sustada somente pelas portinholas. O fazendeiro abre as comportas e a água flui por si mesma, pelas leis da gravitação. Da mesma forma, todo progresso e poder já existem no homem. A perfeição é a sua própria natureza, somente que ela está embargada e assim não pode tomar o seu curso normal. Se alguém pode afastar o empecilho, surge a natureza, então o homem atinge os poderes que já são seus. Os que chamamos maus tornam-se santos. Tão logo removido o empecilho, a natureza flui livremente. É a natureza que nos dirige para a perfeição e, eventualmente, levará todos até lá. Todas essas práticas e lutas para nos tornarmos religiosos são somente trabalho negativo para remover os obstáculos e abrir as portas àquela perfeição que é nosso direito de nascimento, nossa natureza. Hoje, a teoria da evolução dos antigos yogis será melhor compreendida à luz da moderna pesquisa, mas a teoria dos yogis é uma explicação melhor. As duas causas da evolução admitidas pelos modernos, a saber, a seleção sexual e a sobrevivência do mais apto, são inadequadas. Suponhamos que o conhecimento humano tenha avançado tanto que eliminou a competição como um fator na aquisição tanto do sustento físico como de um companheiro. Então, de acordo com os modernos, cessará o progresso humano e perecerá a raça. O resultado dessa teoria é proporcionar a todo o opressor um argumento para acalmar as lutas de consciência. Não faltam homens que, com atitude de filósofos, matem os fracos incompetentes. São, naturalmente, os únicos juízes da competência e assim preservam a raça humana. Mas o grande evolucionista antigo, Patanjali, declara que o verdadeiro segredo da evolução é a manifestação da perfeição que já existe em todo ser, que essa perfeição tem sido obstaculizada e a maré infinita debate-se na ânsia de se expressar.
Toda essa luta de competição é apenas o resultado de nossa ignorância, porque não descobrimos o caminho adequado para tirar as grades das comportas e deixar a água fluir. Essa maré infinita subjacente deve tomar expressão. Ela é a causa de toda a manifestação. A competição pela sobrevivência ou a gratificação do sexo é somente um fator alienígeno, momentâneo, desnecessário, causado pela ignorância. Mesmo quando tenha cessado toda a competição, essa natureza perfeita em nós forçar-nos-á para a frente até que todos tenham atingido a perfeição. Portanto, não há razão para acreditar que a competição seja necessária ao progresso. No animal, o homem foi reprimido, mas logo que a porta se abriu, para fora lançou-se o homem. Da mesma forma, também, no homem existe o Deus potencial, aprisionado pelas barras e cadeados da ignorância. Quando o conhecimento rompe os obstáculos, o Deus se manifesta. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.